Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí sobre as janelas de leitura de fluxo, tape reading, e hoje eu vou falar sobre o ranking de corretoras. Acredito que seja o vídeo mais curto de todos aí, tá? Porque não tem muito o que falar do ranking de corretoras, tá? O ranking de corretoras é essa janela que vocês estão vendo aí, tá? A da esquerda eu tenho os maiores comprados. Na direita, os maiores vendidos. Como saber quem está comprado e quem está vendido? Quando você vê o volume e quantidade aqui, 9.653, sem o sinal de menos, como está no caso aqui, esse cara está comprado. Quando você vê o sinal de menos, eles estão vendidos. Beleza? Bom, o ranking de corretoras nada mais é do que ele me dá quem são os maiores comprados do dia ou de um período em específico, tá? Eu posso mudar, por exemplo, para 5 minutos, para 1 minuto, posso deixar em 60 minutos e no diário. Então, ele me dá quem são os maiores comprados e quem são os maiores vendidos no diário, ou se eu quiser saber nos últimos 30 minutos, nos últimos 5, eu mudo de acordo com o tempo que eu quero saber aqui. A função do ranking é basicamente isso, tá? É me mostrar quem são os maiores comprados e os maiores vendidos. E aqui onde eu tenho o preço médio teoricamente seria onde o preço médio dos caras estão, tá? O que seria o preço médio? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da gente assim, vai. Se você opera com dois contratos, por exemplo, você compra um no 40 e você compra um no 50, o seu preço médio ele vai ficar no 45, tá? Se você compra um no 40 e o outro no 45, o seu preço médio fica 2,5. Uma conta simples, tá? Você pega eu acho que eu não deveria nem estar falando isso, mas vou falar para deixar bem didático mesmo, tá? Se você tem você faz a primeira compra no 40 e a outra compra no 50, do 40 até o 50 são quantos pontos? 10 pontos. Se você fez uma compra no 40 e outra no 50, são dois contratos. Então você pega esses 10 pontos, que é a diferença do 40 para o 50, e divide por 2, que vai dar 45. Beleza? Vai cair, no caso, dá 5 pontos, né? A diferença do 40 para o 50 vai parar no 45. Então o preço médio desses caras é mais ou menos isso. A diferença é que os caras compram 13 mil contratos, 9 mil contratos. Então, se você for colocar. Não tem como você fazer uma conta matemática, porque você não sabe, por exemplo, o cara comprou 1.000 no 40, 100 no 42, comprou um no 45, um no 47, 1.000 no 42. Então, você não vai ficar fazendo essa soma de cabeça. E aí, o ranking de corretoras ele te dá mais ou menos um preço médio. Quando eu falo mais ou menos em teoria, eu quero dizer pelo seguinte: quando você vê o BTG vendido com 12.496 contratos, não quer dizer que é um cara que está vendido em 12.502 contratos ali. Você tem diversos players operando pelo BTG. Eu, por exemplo, opero pelo BTG. Quantos outros não operam pelo BTG? E esse ranking, ele me mostra de todo mundo, tá? Tanto os institucionais quanto as pessoas físicas. Então, quando eu falo que teoricamente o preço dos caras está ali no 142, é porque é uma teoria mesmo, tá? Porque vamos pensar o seguinte, vamos supor que desses 12 mil contratos, 5 mil é de um cara só, vai, de um institucional. Os outros 7 mil, 8 mil seriam de pessoas físicas, tá? Eu tô dando exemplo. O preço desse cara institucional que comprou 5 mil contratos dificilmente vai estar no 42. Deus lá sabe onde vai estar o preço médio dele. E se esse cara vai estar posicionado ainda? Não tem como saber, tá? Por isso que eu falo que o ranking de corretoras ele é muito superficial, tá? Confesso para vocês que é uma das janelas que eu menos olho, tá? Digo que o meu olho ele só se volta para o ranking de corretoras quando eu vejo, por exemplo, um player lá no Times and Trades muito ativo. Então, por exemplo, se nesse exato momento eu estou vendo o BTG comprando muito,
comprou 500, comprou 200, comprou 300, eu bato o olho no ranking e vejo se ele está comprado ou está vendido. Quando eu vejo que o BTG ele está vendido no ranking de corretoras, eu posso deduzir que esse cara possa estar realizando. Lembrando que a gente nunca vai ter certeza se o cara está realizando ou não, tá? Por isso que o lance da leitura de player ela é muito subjetiva, tá? Você vê vários caras de leitura de fluxo defendendo a leitura de player, você vê vários outros caras falando que não tem relevância nenhuma, tá? Eu acho que a leitura de player ela é muito individual, nem todo mundo vai ter a mesma percepção, a mesma leitura de player, tá? Alguns têm uma leitura focada muito em montagem de posição, alguns olham player simplesmente para saber se é um stop, e qualquer informação que você vê alguém falando, olha, fulano está estopando, fulano está montando posição, ou fulano está realizando, eu mesmo, vocês vão ver muitos vídeos meus falando isso. Entenda que é muito subjetivo, tá? Não adianta você achar que alguém tá falando lá, ó, fulano comprou, começou a estopar, não sei o que lá, que o fulano montou posição, tá realizando, virou a mão para compra. Cara, o player que ele tem bilhões para operar, ele não vai se mostrar tão fácil para o mercado a ponto de nós, pessoas físicas, conseguimos saber tudo que o cara tá fazendo. Ah, ó, esse cara do BTG montou posição lá no 42, realizou no 42. Você acha que um cara que tem bilhões, um cara que tem robôs, HFTs de milhões de dólares, ele vai realmente ser tão fácil detectado para gente, qualquer pessoa de leitura de fluxo, principalmente pessoa física, interpretar o que o cara está fazendo? Para pensar. É claro que quando a gente está fazendo uma leitura, que vocês veem a gente fazendo replay, ou a gente está operando, existe um feeling realmente, tá? Dá para ter um feeling, tá? Só que o que acontece? É uma leitura muito individual, tá? Eu, Yoshio, eu vou clicar, por exemplo, tô vendo uma montagem de posição do Morgan na compra, vou entrar junto com ele. É uma decisão minha entrar junto com ele. Agora, não quer dizer que eu tô certo. Quantas e quantas vezes eu não tomei stop? Tá vendo um player comprando e de repente esse player simplesmente não faz mais nada e eu sou estopado. Significa o quê? Que aquele player montou uma posição lá pelo N motivos dele, que só Deus sabe quais são os motivos daquela montagem de posição. Uma montagem de posição de compra muitas vezes pode ser uma realização de uma ponta vendida de uma semana atrás. Então, o que eu quero deixar claro com esse vídeo é que player, tá? Por mais que eu faça leitura de player, na minha opinião é o que menos importa, tá? É o que menos importa, porque é muito subjetivo, tá? Você nunca vai saber realmente o que o cara tá fazendo. Se o cara tá estopando, se o cara tá realizando. Então, assim, não estou dizendo que você ouviu um cara falando, fulano estopou, fulano realizou, virou a mão, que vocês vão ver vários vídeos meus falando isso. Não quer dizer que esse cara tá falando só asneira, tá falando só merda. Só que é tudo muito subjetivo, tá? Entenda que tudo aquilo que está sendo falado não é certeza. É uma certeza para o cara que está operando. É uma certeza para mim que estou operando naquele momento e estou narrando daquela forma. É uma certeza para o fulano de tal que faz a mesma coisa. Mas é uma certeza muito individual, tá? E ninguém nunca vai saber o que o player está fazendo. Isso eu quero que vocês deixem bem claro na cabeça de vocês, que a leitura de player ela é subjetiva, tá? Não existe nada certo, não existe. E eu vou falar a minha opinião pessoal, tá? É muito mais fácil, tá? De a gente estar errado, tá? Naquela informação se o player tá estopando, se não tá, se tá tentando estopar. É muito mais fácil de nós estarmos errados nessa leitura do que certo, tá? Porque igual eu falei para vocês, um cara que tem milhões, bilhões, HFTs à sua disposição, ele não vai se mostrar para o mercado tão fácil. Se você fosse um cara que tivesse bilhões,
Pensa comigo, se você, eu e o Chil, se eu fosse um cara que tivesse bilhões, tivesse 20 mil contratos para operar, você acha mesmo que vocês iriam conseguir saber se eu estou comprado, se eu estou vendido, se eu estou querendo estopar ou não estou querendo estopar? Pensa comigo. Existem várias maneiras de manipular o mercado. Quem tem a grana mesmo, né? Quem o big player, ele consegue manipular o mercado. Não tem, por mais que digam que, porque isso é, como é que eu vou dizer, é algo que não tem como. A gente sabe que o mercado ele é manipulável, tá? Sempre foi. Então, assim, prova disso são os spoofing. O que são os spoofing? São os caras que enchem o book de lote de oferta ali e de repente tira. Isso é proibido fazer. Só que os caras fazem e vocês veem isso acontecendo todos os dias. Então, isso é o que? É uma forma de manipular o mercado. Só que por que o cara não é punido? Porque o cara pode simplesmente falar assim: eu queria vender lá no 40, mas depois eu desisti. A gente não faz isso muitas vezes? Coloca uma ordem ali, aí o preço não pega, fala, não vou agora, eu também não quero mais comprar não. Então assim, não tem como condenar o cara por spoofing, porque existem várias formas do cara justificar aquela retirada do lote, tá? Então, é manipulável sim, tá? Mas o ranking de corretoras dá um feeling, tá? Você consegue interpretar, pô, quem tá mais com mais lotes? São os vendedores ou são os compradores? Quem montou mais posição? Foi os vendedores ou são os compradores? Agora, me dizer que isso é importante, é fundamental, que sem isso não tem como operar, cara, isso é o que menos importa. Eu volto a bater na tecla. O que importa pra gente que opera pequeno é enxergar uma absorção, enxergar uma exaustão e ver o deslocamento de preço. Para onde o preço está deslocando mais fácil. E, lógico, uma visão mais macro da coisa. Você tem que analisar um cenário externo, ver o que está acontecendo lá fora. O dólar está caindo, o dólar está subindo, as bolsas estão caindo, estão subindo. Por quê? Tá? O dólar é um ativo de motivador, que se move por motivadores. Se não tiver algo que faça o mercado ser mais comprador ou mais vendedor, ninguém vai fazer nada. Nenhum institucional vai montar posição, ou vai vender, ou vai comprar. Então, só para encurtar logo e encerrar esse vídeo, tá? O ranking de corretoras, ele me dá as posições dos maiores vendidos, dos maiores comprados, o preço médio, que em teoria estaria ali, tá? Mas eu não acredito que esteja ali. É claro que se o preço, por exemplo, o BTG está vendido em 10 mil contratos, né? Se o preço começa a trabalhar ali na próxima região do 143, que é onde o ranking me mostra que está um preço médio deles, e eu vejo um BTG colocando o lote no book, defendendo o mercado de forma bem explícita, aí eu posso dizer que ele está querendo defender o 143, que é possivelmente o preço médio dele. Agora, quantas e quantas vezes você vê o preço chegando no preço médio do vendido, do comprado, e nada acontece? Por quê? Porque o preço dos caras não está ali. Entendeu? É um ou outro que vai acabar dando as caras dessa forma, tá? Então, quem tem dificuldade em enxergar a montagem de posição de player, porque eu não consigo ler player, esse tipo de coisa, cara, foca no que importa, tá? Deslocamento de preço, enxergar uma exaustão, uma absorção, esse tipo de coisa. É isso que vai te fazer realmente aprender a ler fluxo. Se é tal player que está comprando ou vendendo, não importa, tá? Quando você tem uma leitura apurada sobre exaustão, absorção, deslocamento de preço, quando você tá bom nisso, e você fala, cara, eu enxergo com facilidade uma exaustão, uma absorção, um deslocamento de preço, para que lado tá caindo mais, para que lado que tá o mercado tá indo mais fácil, né? Se é subindo ou se tá caindo, aí você vai e coloca o player na jogada. Porque daí o player vai te dar uma informação a mais e talvez te dê um feeling, seja uma informação a mais que faça você entrar numa operação por causa de um confirmador que está no ranking, entendeu? Uma confirmação. Mas de nada adianta você ficar olhando quem está comprado e quem está vendido e não saber enxergar deslocamento de preço, não saber enxergar uma exaustão, não saber enxergar uma absorção. Não adianta. Não adianta. Você só olhar player,
é certeza que você vai afundar no mercado porque você está olhando o que menos importa. Muitos vão me criticar, vai falar que isso e que aquilo, que a gente sabe que tudo tem críticas, né? Mas é a minha opinião. E eu estou dizendo isso e eu leio player, tá? Eu faço leitura de player, eu tenho o ranking na minha tela, eu tenho no meu Times, eu tenho no meu book, eu vejo quem está comprando e quem está vendendo. Porém, eu nunca entro numa operação porque tal player apenas está vendendo ou está comprando. Agora, se eu vejo que o preço está deslocando mais fácil para baixo, eu vejo um vendedor ativo no mercado, agredindo no Times em Trades, deixando escora no book, chega numa região importante, eu vejo uma parceria de players tentando romper aquela região, isso me dá uma confirmação a mais, tá? Agora, nunca vou entrar numa operação, por exemplo, o preço está deslocando mais fácil para baixo. Aí eu vejo o Morgan comprando, comprando, comprando. Mas, pô, o mercado está caindo. Está deslocando com facilidade para baixo. Só porque o Morgan está comprando, eu vou comprar? Só porque o Morgan no 35 comprou 20 mil contratos, eu vou comprar? Eu não vou comprar. Agora, se eu vejo o cara comprando e eu vejo que o spread de mercado mudou para a mão do comprador, ou seja, o vendedor vende e o preço não cai, o comprador compra e o preço sobe, aí aquele fato do Morgan ter montado uma posição é uma confirmação a mais para mim. Mas para mim, só o fato de eu ver o spread mudando para a mão do comprador, o vendedor vendendo e o preço não caindo, para mim já é motivo de entrada. Eu não preciso de um Morgan comprando 20 mil contratos ali, entendeu? Mas o Morgan acaba sendo um confirmador para mim, beleza? Bom, o ranking de corretoras é isso. Acabou até prolongando demais o vídeo. Era para ser um vídeo bem curtinho aí, de 10 minutos. Mas eu gosto de passar bastante informação, eu gosto de deixar as coisas bem claras, tá? Então, assim, novamente bato na tecla. Se sua dificuldade é só ler player, foca no que funciona, que é deslocamento, exaustão e absorção. Acabou. Depois, você vai aprender a ler player com calma, até porque não é leitura de player que vai te fazer um vencedor no mercado, beleza? É isso. Bom, se vocês estão gostando aí dos vídeos aí, não esquece de deixar o like aí, vamos tentar fazer o canal crescer. Isso me motiva bastante a estar fazendo mais vídeos, tá? Eu tô vendo o feedback da galera, tô vendo bastante gente se inscrevendo no canal. Pô, isso me deixa muito feliz e me motiva mais a querer fazer mais vídeos aí com algumas informações que eu acredito que muita gente aí cobra 3 mil, 4 mil reais para passar. E eu acredito que eu tô passando muita informação de valor aqui, de graça. A única coisa que eu peço é que vocês deixem o like aí, que para vocês não vai ter custo nenhum. E me ajuda bastante, beleza? Forte abraço aí, nós, valeu!